baixíssimas temperaturas, eu tenho muita crença que nossos três convidados vão deixar a noite bem acalorada com as opiniões, as discussões e, bom, todo o conteúdo que vier aqui dentro desse evento. Eu só vou, assim, introduzir um pouco o que seria o regramento dessa palestra, desse evento. Ele ficaria focado numa breve inserção aí a partir do Nicolas Tingas, tentando fazer uma imersão do tema a todos, e logo depois convidaríamos para se juntar ao debate o Francisco Petros e o Jorge Capotais, né, para a exposição, para um esquenta com relação à exposição de opiniões, em cima também de alguns questionamentos, e logo em seguida abrimos então para perguntas a todos os convidados. Com relação às perguntas, eu sugiro que a partir do momento em que o Nicolas já comece a imersão, se houver alguma, que se registre pelo chat, e também no momento em que for aberto, se alguém desejar participar, discorrendo, conversando, pode levantar a mão ali na funçãozinha que nós temos embaixo no Reactions, né, no Raise Hand, para quem conseguir acessar. Caso contrário, pela pergunta ou dê um alerta pelo chat, nós vamos administrar aqui. Bom, eu convido então o Nicolas Tingas a introduzir o tema e bom proveito a todos. Obrigado, Domingos. Boa noite a todas e a todos. Calispera. Como disse Domingos, eu vou fazer uma introdução em 15 minutos, estourando 18, para que a gente possa ter uma referência para depois. A ideia é não ficar se estendendo em longas apresentações e bater papo sobre o assunto que eu acho que é de interesse de todos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Está na tela, né, Domingos? Ok? Bom, então, estamos falando da Grécia do presente e do futuro, os desafios, a transformação que a Grécia está buscando e a inovação que está buscando. Primeira parte, é importante falar da União Europeia, rapidamente. A Grécia ingressou na União Europeia e depois a Grécia foi aceita na moeda comum, no euro. A entrada na União Europeia foi em 1981, motivada muito mais do que razões econômicas e de integração, pela vulnerabilidade territorial da Grécia na região dos Balcãs. Não só conflitos históricos com a Turquia, mas vocês vão lembrar da antiga Iugoslávia, e agora temos lá, depois do desmembramento da Iugoslávia, a Macedônia do Norte, que tem uns conflitos porque a Macedônia grega reivindica o nome e eles usaram o nome pequeno primeiro e agora houve um acordo e a Macedônia do Norte. Depois de entrar na União Europeia, capitaneado pelo Konstantinos Karamanlis, que é um político que teve vários mandatos e uma firme história grega e foi um dos líderes para esse ingresso na União Europeia, por essas razões. Depois de 20 anos, em 2001, a Grécia é aceita na zona do euro. Foi um processo difícil, porque a Grécia tinha precárias condições fiscais para entrar na moeda comum. Mas, como a gente diria aqui no Brasil, deu-se um jeito e a Grécia entrou. Simbolicamente, para a União Europeia, era muito importante, para a moeda europeia, ter a Grécia dentro. Evidentemente, a Grécia, perto dos países fortes da União Europeia, não é representativa, mas simbolicamente era muito importante. E nessa década,
entraram muitos outros países na moeda europeia e houveram inúmeros financiamentos à infraestrutura, às economias de vários países, como, por exemplo, o sul da Europa, Portugal, Itália, Grécia, etc. E durante essa década, muito se construiu, se fez, mas também pouco retorno se teve a nível de gestão desses investimentos. E quando vem a crise depois, a Grécia colapsa, que é o próximo slide. Antes disso, só para entender, numa única visão, a complexidade, a União Europeia são vários blocos interfaceados, então a governança e o poder político são bastante complexos e as decisões são lentas. Hoje mesmo eu vi uma matéria que falava dos 5 anos do Brexit, né, da saída da Inglaterra. Quer dizer, já se passaram 5 anos, o processo foi lento, turbulento. Então, essa é uma das vulnerabilidades de uma estrutura tão complexa, burocrática, permeada por política e interesses. Mas, ao mesmo tempo, é o que deu uma consistência para a região do euro como um todo, num momento de maior fragilidade. Como eu acabei de mencionar, durante essa década dos anos 2000, com toda a ascensão dos investimentos em várias economias, a má gestão, em alguns casos, criou uma vulnerabilidade quando veio a crise do subprime de 2008, que também impactou muito a região do euro, e a Grécia, em particular, entra numa forte crise, não só por conta da fragilidade da região do euro, mas principalmente pela grande vulnerabilidade fiscal da Grécia. O colapso mais profundo estava iminente. Vocês lembram de 2011, 2012, foi muito feia a situação, e finalmente a Grécia aceitou medidas draconianas por parte da União Europeia, porque queria que a Grécia servisse de exemplo de rigidez e tudo, então se fez um ajuste severíssimo que impactou demais a situação do povo grego, redução enorme de pensões, busca de aumento de arrecadação que era baixa, privatização em tudo. Foram anos muito difíceis, perdeu-se muita gente, mas depois de anos, em 2019 já, que está aqui nesse gráfico, o prêmio de risco, ou seja, os juros a mais por conta do risco que eram pagos para vender um título da dívida soberana grega, que chegaram a taxas de juros estratosféricas, diminuíram absurdamente. E aí a gente vê esse gráfico já no final de 2019 e 2021, com as taxas muito baixas. E aqui esse comentário de poucas semanas atrás desse especialista da Bloomberg, dizendo que a Grécia tem o menor risco, os maiores retornos entre os principais títulos emitidos por governos. Ou seja, a Grécia passou a ser um mercado muito atrativo de novo. Falar rapidamente do perfil da economia da Grécia e da importância do turismo. A economia grega é uma economia capitalista e o setor público representa 40% do PIB. E a renda per capita ela é aproximadamente 2/3 da renda per capita das economias fortes no euro. O turismo provê 18% do PIB. Não vamos esquecer aqui que nas ilhas essa contabilidade é precária e, portanto, o turismo deve prover muito mais do que isso. Os imigrantes representam mais ou menos 1/5 da força de trabalho. O PIB grego é de 300 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, o PIB brasileiro é 1,8 trilhão,
ou seja, o PIB da Grécia é 1/6 do PIB brasileiro. A população, números de julho de 2020, é de 10,6 milhões de pessoas, ou seja, só a cidade de São Paulo, sem as cidades que integram a grande São Paulo, a cidade de São Paulo já é maior que a Grécia toda, em termos de população. A etnia é 92% gregos, 4% albaneses e 4% outros. A língua oficial, 99% é o grego, e outros incluem 1% inglês e francês. A religião oficial é grego-ortodoxa, entre 81% a 90% da população, 2% muçulmano e outros aí não especificados. A urbanização é de 80% da população e a literacy, a taxa de alfabetização, é de 98%. Está aí uma das grandes diferenças da Grécia, por exemplo, perante o Brasil. Falando em turismo, a Grécia é o 5º país europeu em maior intensidade de pernoite de turistas por habitante. Nessa escala aí, o primeiro é a Croácia, o segundo Malta, o terceiro Chipre, quarto Austrália, quinto Grécia, e só depois que vem a Espanha, Eslovênia, Portugal, Itália, Holanda, França, Suíça, Dinamarca e por aí vai. Bom, esse é um momento importante para a Grécia na busca da direção de um novo ciclo de crescimento econômico, com investimentos, com diversificação, com empreendedorismo, com inovação e, muito importante, repatriação de talentos que foram perdidos nesses 10 anos de crise. Nesse aspecto, é muito comum os governos, quando querem promover a dívida soberana e a atração de investimentos, em momentos que têm capacidade de vender o seu país para atrair esses investimentos, contratam reports, pesquisas especiais nas principais publicações internacionais, e essa é uma pesquisa de 2020, onde se busca mostrar esse leque de investimentos, de projetos, de caminho de futuro da Grécia para solidificar a atração de investimento. Então, eu vou passar alguns slides sobre esse report, só para ilustrar um pouco a direção que a Grécia vem tentando tomar para sair, por exemplo, em uma das suas grandes dependências, que é o turismo, e também a sua fragilidade de investimento e de criar novos polos de renda e tudo mais. Então, o relatório pergunta: a Grécia é a próxima atração para os investimentos? A resposta do relatório é claramente sim, e como vocês viram lá naquele gráfico da Bloomberg, o momento é um momento bom para a Grécia atrair capital. As reformas econômicas ortodoxas seríssimas impostas pelo FMI, pela administração do euro de Bruxelas, representaram um enorme sacrifício, mas tiveram retorno. A economia voltou a crescer, exportações, investimentos estão crescendo. E o programa drástico de socorro financeiro para a sustentação da solvência da economia, chamado no mercado de Bailout Program, já são coisas do passado. Então, o relatório abre falando de uma recuperação econômica notável, que depois de uma década de tormento econômico, reformas ácidas e enormes sacrifícios que custaram ao país 500 mil de mentes, de talentos, que deixaram a Grécia para outras partes do mundo,
a Grécia parece finalmente ter voltado a seu equilíbrio. Então, agora o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis fala de um novo começo, o ministro do Desenvolvimento fala de uma agenda pro-business e já se fala em catapultar, ou seja, de promover, expandir investimento na economia e que os títulos de emissão gregos, Greek bonds, estão em níveis históricos baixos, que é o que eu mostrei no gráfico. O prêmio de risco que a Grécia tem que pagar para captar é muito baixo, ou seja, tudo vem a favor nesse momento, então tem que trabalhar para isso se materializar. Claro, tem um depoimento aí dos Estados Unidos, do embaixador, dizendo que a Grécia é um importante pilar de estabilidade regional. Para os Estados Unidos, a Grécia sempre foi estrategicamente importante, né? E tem aí, no campo da direita, a retomada do projeto simbólico enorme, a menina dos olhos lá, que é o Elinicon, o novo aeroporto, centros de comércio, hotelaria e tudo mais. Fala-se também da melhora da confiança, né, do mercado e fala-se de estimular investimentos em infraestrutura através de projetos PPP, como aqui no Brasil e em outros países, a parceria público-privada. O metrô de Atenas, uma tarefa hércula, né? As ferrovias que têm planos de expansão, quer dizer, vocês vão olhando as direções que se tem nesse plano de investimento. Energia, gás, as interconexões com as ilhas estão sendo fortalecidas, a parte aeroespacial, os setores de defesa, e aí é um dos setores que agora, nessa recente crise com a Turquia, a Grécia mostrou uma boa posição com a sua força aérea, e também o destaque da busca de atrair de volta os jovens, já estão começando a atrair para novos projetos nessa nova Grécia que se pretende fazer acontecer. E, evidentemente, lembrando também que hoje os produtos culinários gregos, produtos alimentícios, industrializados e tudo, estão ganhando mercados fora e a gente vê isso aqui no Brasil também. Tem outros slides falando de outras coisas de turismo e tal, mas já são mais conhecidos. E, por último, a indústria de startups grega está decolando fortemente e os jovens também atrelados a isso. Portanto, a gente tem uma agenda que começa a ganhar uma condição de criar novos polos de crescimento e desenvolvimento do país e dar empregabilidade, principalmente para os jovens, que estão realmente, como em boa parte da Europa e aqui também, sem emprego e sem perspectivas. Eu acho que isso dá uma introdução e aproveito para parabenizar a ET pelos seus 10 anos. É isso. Domingos, a palavra é sua. Muito obrigado, Tingas. E eu vou preferir, inclusive, esquentar um pouco esse debate, convidando agora tanto Petros quanto Capotaz, e eu vou aproveitar um pouco a sua introdução, indo um pouco lá para trás, 2019, onde você havia mencionado que o país já apresentava baixo risco e alto retorno nos papéis do governo, e certamente algo aconteceu, talvez por conta da situação pandêmica global aí na economia grega, não é? E eu queria até que o Capotaz iniciasse um pouco esse debate, tendo em vista tudo que você apresentou, como é que pode ser avaliado os efeitos da situação da pandemia global na economia grega, né? A partir do momento em que, em 2019, a Grécia passou a apresentar para o mundo esse excelente cenário aí
no baixo risco e no alto retorno dos papéis. Capotaz, com você. Você está sem o áudio, Jorge? Boa noite a todos. Prazer estar aqui e vamos lá começar com a mesa redonda, né? E, bem, a pandemia pegou a economia grega em cheio, né? Como o Tingas falou, e colocou muito bem, é uma economia altamente dependente da área de serviço e principalmente do turismo, né? Em várias dimensões. E isso teve um impacto muito grande. O PIB grego teve uma redução de 8,2% no ano de 2020. Né? Foi uma redução violenta, mas, em média, com que os outros, com as perdas, né, que ocorreram também na zona do euro. Né? França, Itália, tiveram até perdas, se eu não me engano, um pouco maiores. Agora, não vamos esquecer que nós estamos falando de uma economia que já estava muito deprimida, que já tinha perdido mais ou menos um quarto do seu PIB, e aí ele perde mais 8,2%. Então, é realmente uma situação bastante difícil. Quer dizer, foi uma economia que, uma das economias dos países que teve uma resposta muito rápida à pandemia, né? Foi uma das que decretou uma série de medidas restritivas, né? E isso, obviamente, afetou o turismo, né? Então, eu gostaria de levantar aqui uma nota de atenção com relação a esse otimismo todo que está presente nas notícias, enfim, porque espera-se uma recuperação, enfim, as notícias todas são positivas, espera-se um crescimento de 3,5% no próximo ano, nesse ano aqui, que seria de 2021, mas eu tenho lá minhas dúvidas com relação à velocidade dessa recuperação, tendo em vista a dependência que a Grécia tem das receitas e da área de serviços que estão ligadas aí ao turismo. Então, é um problema realmente sério. Mas, enfim, por outro lado, nota-se uma recuperação, inclusive aqui no Brasil, né, que era inesperada, né, a famosa recuperação em V, que alguns economistas gostam aqui de divulgar, né? Mas, e outros não concordam, mas enfim. Vamos ver se a Grécia consegue entrar nesse ritmo e que o turismo volte, então, com força total. Mas uma nota de atenção aqui, tá? O impacto realmente foi muito sério lá. E esse impacto demandou um aporte maior de empréstimos por parte da Comissão Europeia, né, dos países do euro, que aumentaram, inclusive, a dívida grega. Né? Então, isso virou uma bola de neve e espero que a gente tenha a oportunidade de falar sobre isso no decorrer do debate. Volta a palavra para você. Bom, eu vou aproveitar e convidar o Petros. Eu acho que existe uma questão que foi tocada agora, Capotaz, por você e também pelo próprio Tingas, onde ele havia tocado no ponto de que a participação do turismo da Grécia ele oscila entre 19% e 20% do PIB, o que é gigantesco comparado a outros países. E, pelo que se sabe, praticamente a Grécia é
é o segundo país mais dependente do turismo da Europa. Eu não sei se o primeiro é a Croácia, talvez algum desses países assim, onde também carrega esse ônus. E eu gostaria, assim, primeiro, Petro, seja bem-vindo. Antes, se você não gostaria de comentar também a questão aí da resposta do Capotaz, e perguntar diretamente, essa questão da Grécia ser o segundo país mais dependente do turismo na Europa, isso é bom? Isso é ruim? Isso não impacta? Ou seja, isso é vantagem, desvantagem para a Grécia nesse estágio de recuperação? Boa noite. Primeiro, um grande prazer estar aqui no Arete, nosso querido instituto que promove a cultura helênica aqui nesse ambiente selvagem que existe hoje no nosso país. Então, aqui, encontrar um pouco de civilização é uma coisa extraordinária. A segunda coisa que eu também quero dizer aqui, registrar, que às vezes é muito esquecido, é o trabalho maravilhoso da Dήμitra, da Helena e dessas pessoas que organizam e que, no fundo, nos aguentam, porque nós, palestrantes aqui, somos verdadeiros criadores de confusão para elas. Então, aqui, minha gratidão aqui é para elas, porque elas são realmente fantásticas. Em terceiro lugar, quando o Nicola Tingas disse que ia falar até 18 minutos, eu fiquei com medo, porque o número 18, como vocês sabem, 1 mais 8 é 9, se somarmos 9 mais 18 dá 27, e se somarmos 2 mais 7 é 9 de novo, e sucessivamente assim. Então é por isso que o número 18 é o número da vida, porque ele se propaga. Então eu fiquei com medo que a palestra dele fosse ao infinito. Mas eu vejo que isso não aconteceu. Então, estamos diante de um excelente augúrio. E aqui eu gostaria também de falar com a minha experiência de conselheiro de administração de empresas brasileiras, estrangeiras, atualmente estou no Conselho de Empresa Espanhola, e a Grécia, graças a Deus, voltou aí à pauta, sim. Isso é uma boa notícia, muito importante que as pessoas tenham essa noção. Hoje, vamos dizer, nos reportings que eu escuto de empresa multinacional, da qual eu sou do conselho, eu escuto o nome da Grécia ressurgindo, um país aí, como o Nicola Tingas disse, que tem a população equivalente ao downtown da cidade de São Paulo. Então, existe sim um certo modismo da Grécia atualmente. Mas eu também gostaria de dizer que os destinos da Grécia, eu acho que eles estão rapidamente confluindo para uma avaliação muito mais sistêmica do que acontece com o mundo. O mundo é um mundo hoje do financismo, existe uma brutal especulação com os ativos reais, existe um aprofundamento bastante significativo da desigualdade. O mundo está se tornando muito desigual. Para vocês terem uma noção, hoje os Estados Unidos têm 35 milhões de pessoas abaixo do nível de pobreza. Quer dizer, a maior economia do mundo está criando essa diferenciação. E o processo de digitalização, a denominada 4G, a indústria 4G, se propaga pelo mundo. Então, é preciso situar a Grécia nesse contexto, e aí a questão do turismo. Quer dizer, o turismo é a representação mais vívida da principal, vamos dizer, virtude daquele país magnífico, que é receber bem, tratar bem, cuidar dos seus turistas. 1/4 do PIB é destinado à área de serviços diretamente relacionada ou indiretamente também relacionado com o setor o setor de turismo. Portanto, esse é um aspecto. Mas o que definirá o andamento da Grécia não serão, do meu ponto de vista, os paradigmas que prevaleceram até agora. Inclusive, vou me permitir aqui discordar do meu querido Jorge Capotaz, que é o seguinte, eu discordo do Jorge de quase tudo, exceto nos vinhos, porque eu tenho que me submeter ao conhecimento amplo dele no campo vinícola. Mas, afora isso, eu diria o seguinte, os paradigmas da Grécia não serão marcados pela crise que ela vivenciou da sua dívida.
Essa é a minha visão. Eu acho que os mercados olharão a Grécia conforme ela seja capaz de projetar um novo futuro. E esse novo futuro ele é muito associado e muito próximo aos pilares da economia mundial, da economia brasileira, só para citar um exemplo, que são o desenvolvimento da educação. A Grécia vai mal, é um dos países que menos educa e pior educa dentro da Europa. Nas questões tecnológicas, a Grécia está, sim, tendo um influxo muito grande para a indústria de tecnologia, dentro da Europa e fora da Europa. Houve uma recepção de aproximadamente 3 bilhões de dólares de injeção de recursos em startups gregas, para citar um exemplo. Nós temos uma outra característica importante, que é a redução da desigualdade. A Grécia é um dos países mais desiguais da Europa, muito embora seja um país que, em termos de índice de Gini e outros índices, tem um desempenho assim muito razoável frente a outros países. Eu estou falando aqui de países da OCDE. Nada a ver com a categoria africana da desigualdade brasileira, só para citar aqui o exemplo gritante deste triste trópico que estamos a viver. Então, eu acho que a questão do turismo vai depender muito, eu diria, o turismo continuará sendo muito importante, mas é altamente desejável que ele seja menos relevante na composição do PIB. E isso vai depender desses setores com maior dinamismo. A população grega é mais velha, é preciso reter a população mais jovem. Como a gente sabe, os europeus, em geral, estão com problemas seríssimos de demografia, né? Há um envelhecimento muito grande da população europeia. Mulheres e homens não querem ter filhos, o que faz com que os riscos de longo prazo aumentem. E o processo de imigração tem muito a ver com esta falta de fertilidade aí nos úteros dos que lá moram, trazem, né? Veja o caso da França, que hoje tem 13% de estrangeiros vivendo dentro do seu território. 13% da população é imigrante, né? E a taxa de reprodução dos imigrantes na França é quase o triplo da reprodução dos franceses. Então, esse é um problema também na Grécia. Então, como eu só queria deixar aqui uma mensagem, para não falar demais, coisa que eu sou muito criticado pelo Nicola Tingas, que eu realmente falo demais, mas é dizer o seguinte: é preciso reduzir a participação no PIB disso e é preciso olhar a Grécia com esses olhos do futuro. Será que os novos paradigmas, a indústria 4G, a tecnologia, etc., mudarão a feição do país? Eu acho que a Grécia vai fazer uma escolha muito de se tornar um país menos relevante para a Europa ou mais relevante para a Europa, se escolher um modelo mais ou menos israelense, que é um país que tem uma população também pequena, tem um padrão tecnológico elevadíssimo e que, inclusive, é um país que tem olhado, eles têm uma certa paquera judaico-helênica que eu acho que pode ser uma oportunidade muito grande para o desenvolvimento da Grécia. Então, é com esse olhar que a gente deve fazer. Domingos, milhões de perdão aí por ter falado um pouco mais, mas eu queria dar essa perspectiva para esse debate aí. Agradeço, Petrus. Então, ou seja, resumindo um pouco a questão do turismo, ele sim é um forte alavancador para esse futuro que a Grécia pode trabalhar, ou seja, pode prospectar. Correto? Muito embora ele tenha que se tornar menos relevante em termos relativos, né? Em termos de comparação. Ele deveria ter uma participação mais europeia. Você tem uma noção, a França tem aí uma participação do setor de turismo da ordem de 7% do PIB, e a Grécia quase 3, 4 vezes mais, aliás, 4 vezes mais. Deveríamos ter outros setores, uma dinâmica maior da economia
muito embora o turismo persista sendo, se eu não me engano, hoje é Portugal, Croácia e Grécia como os 3 países mais importantes no cenário europeu de participação do turismo no PIB. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou seguir um pouco convidando apenas para postarem, e já indo elaborando suas perguntas, né? Quem desejar mais tarde entrar no debate, já organizando suas perguntas pelo chat, ele está liberado para quem for desejoso a algumas respostas ou sanar seus anseios. Vou questionar o Tingas, se o Tingas quer replicar um pouco os comentários do Petros com relação à apresentação. Caso contrário, vou seguir com uma outra pergunta ao Capotaz. Tingas. Não, eu acho que o Petros fez uma colocação muito boa, porque ele fez um link da apresentação, onde eu tentei mostrar essa agenda que o país tenta montar aí para frente, quando eu trouxe a questão tecnológica, que é uma das frentes que a Grécia quer crescer, virar um polo tecnológico, e quando ele cita Israel, e talvez uma proximidade ajude a gente a aprender e se realmente desenvolver tecnologia para valer, porque a Grécia hoje está sendo vista, na minha concepção, de 2 formas. Um, como uma commodity interessante, por exemplo, pelos chineses que põem dinheiro lá nos portos, e já colocaram, e no Helenicô e tudo, como eles colocam no mundo todo, em portos, em agricultura, em água, em coisas de interesse deles. Então, ou então, grandes projetos turísticos, hotelaria, casas, condomínios de europeus do norte que exploram para poder exatamente vender para os próprios europeus do norte, ou então a Grécia vai criar um caminho próprio com os jovens gregos, atrair esses jovens que estudaram fora, que nasceram fora e que têm habilidades e energia. Então, eu acho que nós estamos num momento histórico para ver para onde vai. Agora, enquanto essa nova fase não chega, se chegar, o turismo, evidentemente, tem que ser mantido ao máximo, porque ele é uma fonte de renda muito importante e como a gente sabe, na economia de serviços, que você emprega uma boa parte da mão de obra de qualquer país, exemplo é o Brasil. Obrigado, Tingas. Eu vou pedir que o Capotaz, agora, entrando um pouco mais na percepção das finanças gregas, não é? Ele comente o seguinte: esses fundamentos das finanças gregas, eles mudaram radicalmente mesmo? Isso aí é um cenário palpável? Ou o que mudou foram suas percepções, avaliações? Não é? Você pode comentar alguma coisa a respeito disso, Capotaz? Excelente pergunta. Esse é exatamente o ponto que eu quis me referir quando falei, olha, atenção, vamos analisar e fico contente que haja aqui uma discordância, porque senão não há, já dizia um grande escritor, né, que a unanimidade é burra, né? Então, é muito bom que haja essa discordância para que haja o debate, a controvérsia. Como gregos, todos sabemos que é o antagonismo das opiniões que faz a democracia. Mas vamos lá. Como é que estão os fundamentos da economia grega hoje? Né? Vamos pegar a relação dívida-PIB. Quando nós começamos o nosso debate, acho que há 10 anos, quando foi que nós fizemos o nosso primeiro... Os 10 anos. Os 10 anos, né?
10 anos, 10, 11 anos. Eu não me lembro de ter participado. Participou. Participou, Você ainda sim. estava Não, se atrás, foi há mas 10 estava anos, eu lá. era muito jovem. Era muito jovem, mas estava lá. Então, acho que a relação dívida-PIB estava em 120%. Aí nós fizemos um estudo, etc. Falamos, ó, isso vai subir. Aí fizemos uma projeção, né, de 175, 180. Isso. Isso foi exatamente o que aconteceu. Você sabe onde está essa relação hoje? Em 205%. Está 205%. Isso se compara à relação dívida-PIB japonesa. Capotaz, eu lembro para contrariar o Petrus, eu lembro que uma vez ele me falou numa apresentação de 2015, eu acho, de que a Grécia precisava pagar uma dívida de 320 bilhões de euros. Eu não tinha nem ideia do que significava isso, mas é só para enriquecer um pouco a discussão. Bom, hoje está em 205. Bom, não preciso falar do PIB. O déficit fiscal no ano passado foi de 10%. Tá? A população, o que aconteceu com a população? Tão bom. Quer dizer, numa economia de bem-estar, você espera o quê? Que a população cresça. Nós temos uma população que nos últimos 10 anos decresceu entre 5 e 6%, 7%, dependendo da estatística. O que aconteceu? Houve uma exportação de capital humano para outros países membros do euro, ou da Europa, da comunidade europeia. A economia grega não conseguiu absorver, e esses melhores talentos, que seriam os talentos que alavancariam essa reforma, já não estão mais na Grécia. A média de crescimento da população de 1980 a 2010 foi de 0,7% ao ano, nesses 20 anos, de 80 a 2010. A média de crescimento da população de 2010 a 2020 é de menos 0,04%. Então, continua esse processo de... Isso aqui não é mortes, não são mortes. Isso aqui é basicamente pessoas saindo e sendo absorvidas. Então, nós temos um velho paradigma. Um país exportador de capital humano e importador o quê? De capital financeiro. Tá? E é o que a comunidade europeia faz. Né? Esse é o jogo. Né? Países, França, Alemanha, importam capital humano e exportam capital financeiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse é o quadro, né, que me preocupa um pouco. Né? Por quê? Os fundamentos não mudaram. Mas o que mudou? Qual é a razão desse otimismo? A razão desse otimismo é que agora a comunidade europeia, por razões talvez políticas, está abraçando a Europa, a Grécia. Houve uma troca de governo, um governo que reza de acordo com a cartilha europeia, né, com a cartilha dos ministros da economia, dos ministros das finanças, daquele grupo, né, de gestores financeiros europeus. Né. É um governo que também ele assume a paternidade, não a paternidade, o sponsorship, né? De todas essas reformas, porque acredita nas reformas mais do que o governo anterior. Né? E esse abraço fraterno da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, né? Da Troika, né? É que faz toda a diferença. Porque o fluxo de capital aumentou, não diminuiu. Né? Se a Grécia teve uma política de
assistencialista durante esse período da pandemia foi porque o Banco Central Europeu permitiu, né? Houve um fluxo, enorme fluxo de capital, tanto que a dívida aumentou. E aumentou brutalmente nesses últimos 2 anos. Então, eu tenho aqui um pouco de... Ou seja, é mais um... Olha, atenção, os fundamentos são os mesmos, mas o que mudou foi a percepção e esse suporte que a comunidade europeia está dando à Grécia, e existe agora uma parceria entre governo e comunidade europeia, né? Não existe mais um confronto de ideias, não existe um governo que queira subverter a ordem europeia, como existia antes. Então, isso, para mim, é que mudou totalmente o jogo, é um dos fatores que mudou o jogo. Agora, concordo, existem oportunidades enormes dentro desse cenário, só que, de novo, por exemplo, setor bancário. O que mudou no setor bancário? Se nós temos aí 30% a 40% de non-performing loans, né, NPLs, o setor bancário estava quebrado. Agora, se criou um projeto Hércules, né, onde a dívida podre desses bancos foi securitizada através de um veículo, né, que emite uma série, seria para nós um fundo de direito creditório securitizado. E tem tranche sênior e o governo garante o pagamento dessas tranches sêniores oriundas, né, são notas, debêntures, né, oriundas da securitização dessa dívida podre. Então, entra uma garantia aí do governo, né, dessas notas. Toda uma engenharia financeira, mas sem a garantia governamental não funcionaria. E, de novo, nós temos todo o apoio, né, da Troika e do Banco Central Europeu nesse tipo de saída. Então, isso realmente faz toda a diferença e as oportunidades estão se apresentando, todos os projetos da Unicon, etc., a privatização do Pireus e outros investimentos devem levar a Grécia, mas é uma dívida que, no final da história, assim, no longo prazo, é totalmente pagável e vai ser abraçada pela Europa, pelo contribuinte europeu. Essa aqui é a grande história. Bom, Jorge, se você me permite, eu queria agregar aí à sua colocação uma questão que nós discutimos até num seminário recente sobre a Grécia, quando nós falamos de Turquia. Dentro desses motivos, você sabe que também mudou, além de ter o Mitsotakis e uma plataforma liberal que coaduna com a Europa, totalmente diferente para a União Europeia do Tsipras, você tem também, primeiro, o deságio da Grécia, a Grécia ficou barata, ficou boa para investir, e você tem esse momento geopolítico onde a Turquia, com um governo radical, está virando uma grande ameaça. Então, pelos projetos agora de Turquia com Rússia, questões de gás e outros, não está sendo interessante deixar a Turquia muito longe. E a Turquia, como a gente sabe, o Erdogan tem um projeto que a gente discutiu de ressuscitar, né, uma soberania na região que foi histórica. Então, eu acho que tem motivação geopolítica importante também. Obrigado, Capotaz, obrigado, Tingas. Eu queria avançar um pouco mais agora, levando para uma questão. Eu acho que o Petros chegou a já dar uma introdução na questão tecnológica, ou seja, eu lembro que a Grécia era um dos países assim que mais atrás na Europa, nas décadas passadas, investia em tecnologia ou em digitalização.
E isso quase às vezes quando ele tinha uma situação um pouco mais equilibrada na economia. Hoje, com esse grau de endividamento, como estaria a questão? A Grécia se conscientizou que é necessário um aprofundamento no investimento, na digitalização da economia? Não. Eu queria ouvir um pouco a opinião do Petros com relação a isso. Olha, já começo aqui também fazendo as minhas provocações, dizendo o seguinte: olhar para a dívida grega, olhar para a dívida de qualquer país hoje, nos patamares em que o endividamento do mundo está, e olhar para as especulações com os ativos, significa dizer que todo raciocínio deve caminhar para a tragédia, né? É o que eu digo. Nós estamos diante de paradigmas muito profundos no mundo, né? Eles são os paradigmas tecnológicos, e eu acho que a velha macroeconomia ela está tendo um enfrentamento gigantesco. Veja o grau de intervenção que o Biden está fazendo na economia americana, só para citar o exemplo mais gritante. Então, a minha discordância não é que os números são bons, não. Os números são ruins. Eu só estou dizendo que o que determinará o otimismo, o caminho, não será o passado, mas será o futuro. Porque, a depender do futuro, nós estamos numa situação crítica na Grécia. No passado. Temos que pensar aqui no futuro. Mas vamos falar de tecnologia. Eu vou dar aqui alguns dados para animar. Se você for lá na coleção de dados da OCDE, que normalmente é um caderno que reflete bem o ambiente europeu, eu vou, por exemplo, os dados de pesquisa e desenvolvimento, em inglês R&D, que é basicamente a pesquisa utilizada para inovação na economia, a média europeia ela gravita de 3% do PIB. 3% do PIB é dedicado a investimentos de modernização e de inovação tecnológica. Nessa conjuntura, a Grécia está por volta de 1,3%, 1,4%, quer dizer, metade da média europeia. Mas tem um detalhe aqui que é muito importante. Isto é feito sem que haja grandes incentivos do governo para investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O que significa dizer que grande parte do número da média europeia é feita por causa dos investimentos do governo. O que significa dizer que se, por exemplo, no caso, vou citar aqui um caso, aproximadamente 60% de pesquisa e desenvolvimento num país como a França é feito com incentivos fiscais de imposto de renda, de outros impostos. Então, o governo entra participando com 60% de pesquisa e desenvolvimento. Se a gente pegar, por exemplo, na França, que tem um número aí que gravita por volta de 3%, significa dizer que o nível de investimento grego em pesquisa e desenvolvimento, no momento, é muito próximo da França com os recursos do setor privado. Veja que interessante. Portanto, se houver uma política governamental de estímulo à melhoria de tecnologia e pesquisa e desenvolvimento, digitalização, modernização dos processos, infraestrutura tecnológica, mudança do patamar 4G, eu estou falando de coisas concretas que estão no nosso celular, etc. Nós podemos ter um saldo tecnológico, é uma brutal oportunidade. E, para vocês terem uma noção, isso permite que um país como Israel hoje tem aproximadamente 5% do PIB voltado para a tecnologia. Quer dizer, é quase 5 vezes mais, mas é quase 6, na realidade. É quase o dobro da média europeia. Então, só por aí vocês vejam como pode mudar o padrão de produtividade da Grécia com investimento. Isso sem o apoio do governo. Então, a grande novidade na Grécia é que você hoje tem alguns
algumas ilhas de prosperidade tecnológica que não havia. Convenhamos, não é nem muito do conceito do país. Então, aí reside uma grande importância. E também que o governo Mitsotakis descobriu o keynesianismo. Então, ele está investindo muito em infraestrutura, em estradas, ferrovias. A Grécia voltou a ter investimentos na área de ferrovias. Então, recentemente eu participei de uma conferência em Nova York de investidores para atrair recursos para a Grécia. Havia um sincero ânimo com o andamento das propostas do governo para esse setor. Eu quero dizer o seguinte: antigamente a gente dizia duas frases para eu localizar exatamente com que espírito eu falo. Se dizia que era preciso que tudo mudasse para que as coisas continuassem iguais, dizia o velho Maquiavel, certo? Eu diria que hoje, no novo paradigma tecnológico, se nada mudar, para que se as coisas continuarem como estão, tudo mudará. Esse é o novo, tudo mudará. Então não existe a opção europeia, que não é grega, é da Europa, de ficar parado. E a Grécia está num contexto geopolítico interessante, então você pode ter uma alavancada. E a outra coisa é o seguinte: a esperança não é a última que morre em matéria tecnológica, a esperança é a primeira que morre se você não tomar esse caminho. E eu acho que o governo vai nessa direção. Então, eu acho assim, o que eu estou tentando transmitir aqui é o seguinte: não temos mais que olhar a Grécia com um olhar antigo, entende? Nós temos que mudar o óculos, porque nós estamos aí num processo que não é uma coisa especial da Grécia. Porque é o seguinte, senhores, nós estamos diante de invasões bárbaras do Oriente. A China está comprando o mundo, está invadindo. A Inglaterra acabou de aprovar a digitalização do sistema de telefonia com tecnologia chinesa, sob combate atômico das empresas americanas, com pressões diplomáticas. A Inglaterra, que é a maior aliada dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, vocês vejam como nós temos aí uma invasão bárbara de natureza chinesa por todos os lados. Então, isso vai criar um paradigma completamente diferente, e a Grécia está ali numa pontinha geopoliticamente, concordo aqui com o meu amigo Tincas, uma pontinha geopoliticamente interessante, sim, é um hub para os Balcãs, em termos de logística, né? Você entra ali por Pireus e sobe para a Centro-Europa mais fácil pela Grécia do que, só para citar o exemplo próximo da Magna Grécia, que atualmente chama Itália, é melhor ir pela Grécia do que pela Itália, só para citar aqui um exemplo. Então, é uma transformação muito grande que nós vamos vislumbrar. E agora, esses aspectos que o Capotaz mencionou são envelhecimento da população, abandono dos cérebros mais jovens, imigração, perda de população. Esses problemas são graves, mas a Grécia também tem uma oportunidade importante, que é atrair a diáspora grega. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma diáspora grega lá, instalada nas maiores universidades americanas. Quer dizer, é uma questão também de política. Nesse sentido, os gregos se parecem também um pouco com os judeus. Você pode ter uma reversão do processo emigratório da Grécia para o mundo, do mundo no sentido da Grécia, né? Nós, obviamente, eu particularmente, que tenho uma tendência a ficar preguiçoso, irei para a Grécia, para uma ilha e não fazer nada, mas há aqueles que têm cérebro privilegiado para produzir coisas muito mais interessantes. Eu acho que o Jorge, ele tem... Jorge, você está levantado, acho que você quer comentar um pouco o discurso do Petrus. Isso, não, exato. Não, perfeito. Algumas observações, tanto com relação ao que o Tingas falou e ao que o Petrus falou. A questão da aproximação com Israel.
Excelente ponto. É uma jogada inteligentíssima do Mitsotakis Kyriakis de tentar, de uma certa forma, se aproximar de um excelente parceiro que tem, ao mesmo economicamente faz sentido, geopoliticamente também faz um sentido até maior ainda, né? Mas isso só foi possível porque houve uma troca de governo. Isso seria impensável, né, no cenário anterior. Esse é o ponto que eu quero trazer. Tudo estava ruim porque havia uma certa interpretação, uma certa interiorização do que a Grécia era sobre uma gestão passada. Hoje, há toda uma leitura diferente. Obviamente, isso é verdade também, estamos tendo uma grande mudança de paradigma, né? O endividamento global aumentou de maneira clara, né? Não há contestação quanto a isso, mas todos esses condicionantes políticos que permitiram que houvesse um partnership, uma associação maior da Grécia com os ideais europeus, isso foram consolidados com esse governo e isso que dá oportunidades. É esse o ponto. Ou seja, não importa como estão as coisas, não importa tanto a realidade, mas sim a percepção da realidade. E a percepção da realidade hoje é muito mais positiva do que era antes. Não há sombra de dúvida. E quanto o que o Tindas falou, a questão da questão com a Turquia, também esse é um outro motivador, né, que até você tem consequências hoje, pois a situação já melhorou bastante com relação àquelas incursões que os turcos faziam no Mediterrâneo Oriental, né? As pressões europeias e a tática europeia, digamos assim, de enfrentar o problema, tem mostrado resultados. Eu posso fazer uma intervenção aí, Domingos, e antes do Nicola, porque eu vejo talvez que o Nicola... É o seguinte, gente, é preciso lembrar o seguinte, a Europa está passando por um processo de decadência relativa do mundo comum muito grande. Eu gostaria de lembrar para vocês que, quando houve a criação da União Europeia e as discussões sobre a feitura de uma Constituição Europeia, liderada pelo ex-presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, recentemente falecido, havia uma esperança de que fosse criado um modelo multinacional dentro de um novo padrão civilizatório, onde o welfare state europeu prevalecesse sobre as mazelas do capitalismo selvagem americano e o subdesenvolvimento do resto do mundo e os riscos anticivilizatórios e militaristas do extremo Oriente, especificamente a China. O tempo mostrou que os europeus não conseguiram encontrar um fio condutor comum para se colocar no mundo. Se há um espaço geopolítico em franca decadência do ponto de vista de relevância e influência, é o mundo europeu. Portanto, a Grécia também não está inserida num contexto que vai precisar de uma revolução. E tem uma outra consideração também importante. Os modelos neoliberais fracassaram solenemente no mundo. Foram modelos que levaram a crises sistêmicas grandes, a um processo de desigualdade gigantesco e também com efeitos dramáticos sobre a democracia, e que nós vislumbramos um certo país do Cone Sul aqui, que é liderado por um ex-capitão, talvez vocês já ouviram falar, onde somos comandados por um imbecil, só para citar o exemplo. Os Estados Unidos da América teve quase uma invasão do Congresso americano por 3 loucados estimulados pelo presidente
do maior país, da maior economia do mundo. Então, nós estamos no meio de uma crise muito profunda. Então, as oportunidades, do ponto de vista político, do ponto de vista tecnológico, é onde reside, né? Por exemplo, a importância que a biotecnologia e o environment, o meio ambiente tem no Brasil como oportunidade de negócio e de se colocar no mundo, é uma oportunidade que só o Brasil tem. É a maior potência verde do mundo e que é muito mal aproveitada. O que eu estou tentando dizer é que a oportunidade, essa visão, qual é a grande oportunidade europeia? É pegar o seu welfare state, o seu padrão de educação e criar um espaço defensivo, onde a Grécia, que faz parte das franjas da Europa, vai participar de alguma forma. Agora, eu acho que, nesse contexto, as oportunidades para um país mais pobre, menos importante dentro do contexto europeu, paradoxalmente, pode ser, em termos relativos, até maior do que para uma Alemanha, você entende? Do que uma França, onde muito já foi construído, onde a inflexibilidade é maior. Então, eu vejo hoje uma Grécia mais flexível, mais aberta, mais dinâmica e também uma neodemocracia renovada, mais keynesiana do que neoliberal. Então, eu estou mais otimista por causa disso. Mas isso, obviamente, depende de múltiplos fatores e que tem que ser temperada aí com as variáveis tão bem colocadas pelo Nicola e pelo o Jorge. Deixa eu só fazer um acréscimo ao que você falou. Eu concordo muito com a tua visão e, para mim, me parece que uma das coisas importantíssimas agora para a Grécia vai ser, de fato, atrair capital humano de volta. Ou novo, né? Ou atrair novos capitais humanos de qualidade. Eu acho que esse é um fator fundamental. Bom, eu, antes de entrar aqui, nós já temos algumas perguntas aqui do público. Eu acho que tem uma questão que nós ainda não cobrimos dentro dessa discussão e que o Capotaz e o Tingas chegaram a levantar, que é a questão da Turquia. Até hoje eu não sei se a Turquia é uma trava para essa alavancagem da economia grega a futuro ou não, mas quando se remete à questão turca, lembra-se muito que um potencial o potencial exploratório da zona marítima econômica europeia, da qual a Grécia tem direito, promete, em termos exploratórios, em termos de riquezas. Isso já vem acontecendo com a questão da pesca, ela já andou resolvendo questões com Itália, em termos da zona limítrofe exploratória, também com o Egito, e ela não consegue fazer isso com a Turquia. E não é só a questão da pesca, ou seja, já existem inúmeros projetos aí, como eletrificação das ilhas, como foi comentado, não? Até a questão de deixar Chipre independente de problemas energéticos, a questão do caminho alternativo do gás do Levante, daquela bacia do Levante, onde fica o Líbano e Israel, para dentro da Europa, completamente através da Grécia, passando por essa zona econômica. Bom, resumindo, eu queria endereçar a seguinte pergunta: como é que está caminhando esse embate aí relativo aos direitos exploratórios do Mediterrâneo Oriental entre a Grécia e a Turquia, e se isso efetivamente é um entrave, um potencial risco para a alavancagem econômica da Grécia? Né? Quem poderia... Jorge, você se prontifica? Sim, pode ser. Bom, eu vou ser breve. A estratégia adotada pela Grécia de evitar um confronto direto militar foi excelente. Ela se alinhou, ela se apresentou como Europa, como defendendo as fronteiras de interesses europeus, e, ao mesmo tempo, foi isolando a Turquia, se alinhando aos seus inimigos tradicionais, vamos chamar assim, né? Mais notadamente a Israel, né? Jogando por terra
aquele acordo líbio-turco de exploração que ninguém reconheceu. Então, e aliado a isso, as pressões, né, diplomáticas e ameaça de sanções pelo lado europeu surtiram efeito. Se ter efeito em diminuir essas incursões turcas e essas atividades exploratórias. Isso parece que está levando a um ambiente propício ao início de negociações. Tá? Agora, a pergunta que se faz é por que a Turquia parou de fazer isso? Bom, a economia turca passa por um processo, apesar de estar bem vigorosa em termos de PIB, de crescimento, ela tem um sério problema de inflação. A inflação deve chegar agora a 18%, 17%, até 20% esse ano. E há uma questão de contas externas que estão deterioradas. Ou seja, a reserva líquida, as reservas internacionais líquidas turcas são negativas, para se ter uma ideia. Então, há um grande potencial inflacionário de desvalorização da moeda, chance de algum default internacional. Então, isso coloca a Turquia meio que numa posição de tentar negociar, porque ela também, economicamente, não está preparada para um confronto mais agressivo. Então, isso eu acho que é um lado positivo, né? A ação grega, a situação econômica das contas externas ruins da Turquia e a parceria grega em termos de representar como Europa. É isso que está acontecendo. Okay. Ou seja, o cenário, então, é positivo para a Grécia também pelo ponto do direito exploratório do Mediterrâneo Oriental. Eu não diria que é positiva. Ela não está a ponto de explodir como estava antes. Ela estava entrando em ebulição. Agora nós temos um cenário que é possível, talvez, que seja iniciada uma negociação com alguma intermediação. Enfim, houve um retrocesso das incursões militares, digamos assim, dessas atividades mais agressivas. Na verdade, Domingos, se você olhar, essa questão está deixando de ser micro, individual e territorial local para ser uma questão mais geopolítica. A Turquia está num alinhamento natural com a Rússia e tem a questão do gás por trás e outro, mas tem questão de armamento e tudo mais. E a Grécia, como o Jorge explicou, agora virou menina dos olhos da Europa. Por isso até que tem o dinheiro lá, tudo. Quer dizer, existem forças agora muito mais dominantes que estão influenciando até as polarizações locais. E a entrada do Biden nos Estados Unidos e a saída agora recente dele para a Europa e o discurso dele de aproximação com a Europa e tudo, você vê que essa nova geopolítica global está tomando assento. Uma parte da Europa e Estados Unidos quer combater o que foi dito sobre essa penetração da China na Inglaterra e em outros lugares. Então, essa nova fase que o Petros retrata muito bem, esse neocapitalismo, né, tem novas denominações agora para isso, mas esse capital associativo, inclusive, que está nascendo, ele é necessário, ele está formatando novas dinâmicas. E a Grécia, nesse xadrez, está tendo uma oportunidade boa. Domingos, se você me permite uma intervenção, a Turquia hoje é uma ilha cercada de problemas por todos os lados. Por dentro, nós temos aí o problema econômico da Turquia, que é um país que eu conheço muito, porque eu era do board de uma empresa que tinha uma operação muito grande na Turquia. Esse aspecto, quando o Jorge é um homem suave,
Mas quando ele diz que as reservas são negativas, significa, por exemplo, que você não pode remeter nada de dentro para fora. Quer dizer, não existem reservas para se remeter dividendos. Se você fez um empréstimo para aquele país, ele não tem como pagar se esse empréstimo foi convertido em moeda turca, em lira turca. Então, é uma situação muito particular. Mas a Turquia, ela é cercada pelo Mar Negro, pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar de Mármara, ou seja, interesses Mar Cáspio. Fazendo fronteira Azerbaijão, né? Exato, ele é fronteira do Azerbaijão, Armênia, Bulgária, Centro-Europa, quer dizer, toda aquela antiga penetração pela Centro-Europa do Império Otomano, Geórgia, Irã, Iraque. Como você pode ver, essa é uma pauta, ela oferece aos negociadores uma pauta de barganha gigantesca, porque ele pode barganhar com os radicais muçulmanos do Irã e Iraque, ao tempo em que pode discutir com os ortodoxos da Bulgária e pode brigar com os ortodoxos. Só para qualquer matéria que você fale, né? E é um país de 80 milhões de habitantes que tem aproximadamente aí 8 vezes menos o território do Brasil. Então, você veja, 80 milhões, nós estamos aí na casa dos 200, o Brasil 8,5 milhões de quilômetros quadrados, eles devem estar lá pela casa dos 800 milhões de metros quadrados. Então, é 1 para 10, vamos chamar assim. Então, numa mesa de negociação, qualquer diplomata turco ele pode ir ao mercado, ao famoso mercado turco de Istambul, e trazer um cardápio de negociação. Então, isso é um grande problema para a Grécia, porque ela está amarrada na diplomacia de Bruxelas. Ela tem interesses específicos de direitos exploratórios, sobretudo de gás no mar Mediterrâneo. O gás é o que se chama de uma fonte de energia de segunda ordem, quer dizer, a gente tem que abandonar o problema do consumo de fóssil, né, de combustíveis fósseis. Então, ali reside um problema, é um negócio de transição para um combustível de outra ordem. Então, o gás é muito estratégico, mas ela tem pouco para pôr numa mesa de negociação, porque ela está pacificada nas suas fronteiras, em geral, e ela está dentro de uma Europa que veja só, a Inglaterra se bandeou para um destino que Deus sabe qual é, porque não será acolhida pelos americanos, como foi no passado, e fechou as suas cortinas para o espetáculo europeu. Então, é uma situação, eu sou um pouco pessimista com a capacidade negocial da Grécia. Agora, de outro lado, toda a Europa tem medo de um país como a Turquia, porque ela traz também uma agenda muito complexa. Quer dizer, hoje nós já temos 8% da população alemã. Se o Hitler tivesse sido enterrado, estaria se remoendo dentro do túmulo, porque 8% da população hoje é turca e chega até os seus 13, 14 miscigenada. Então, está lá dentro criando problemas dentro da sociedade multicultural alemã, tão ambicionada pela Angela Merkel, para citar o exemplo da nossa querida enfermeira da Primeira Guerra Mundial. Então, nós estamos aí numa situação em que a Turquia também traz uma pauta muito problemática para a Europa. Então, essas variáveis, no momento, não sei se o Jorge e o Nicola concordam, estão absolutamente indefinidos. A Turquia talvez é o maior mistério geopolítico, para usar aí a expressão do Nicola, geopolítico que existe, porque ela pode se bandear. E tem um outro fator, de país secular virou um país radical, religioso. Hoje, né, esse Erdogan trouxe
o nosso aliado, né, diga-se passagem, Erdogan, aliado do Bolsonaro, trouxe uma pauta reacionária do ponto de vista religioso para dentro do país que era secular. Veja só. E reacionária com uma grande força do fanatismo religioso, criando agora, né, essa grande força muçulmana que ele quer propagar. E isso realmente é um grande problema. Eu quero fazer já uma ponte, ou seja, para abrir perguntas aqui para a todo público, a todo ouvinte. Nós temos duas perguntas aqui. Eu acho que a primeira está muito relacionada a essa discussão. Ela é bem direta. Ela comenta: a Turquia pode ser uma ameaça concreta futura? Pode haver uma guerra? Ela é bem direta. Eu não sei se alguém quer responder a pergunta. Pode, pode. Agora, a probabilidade, o problema não é dizer pode. Se é provável, não é provável. É como eu disse, numa agenda tão confusa como essa, eu diria que é imponderável. Não dá para ponderar, mas que pode, pode. É um risco concreto, né? O mundo está também, do ponto de vista militar, muito problemático, né? Veja só, a 7ª Frota Americana estacionou nas franjas da China. Quer dizer, o Biden, no discurso State of the Union, citou explicitamente: olha, China, eu vou estacionar lá mais não sei quantas bombas atômicas, muito embora eu ame a paz, mas estarei lá presente com os meus foguetes apontados para Beijing. Então, veja só, quer dizer, não seria inédita essa guerra, e seria uma guerra de uma confusão monumental, porque envolveria tantos interesses que eu não sei. A Turquia derrubou um caça soviético, um soviético que não existe mais, um russo, derrubou, mandou, deu um tiro lá e derrubou um jato. No dia seguinte, o tio Vladimir não falou um pio, porque não queria criar uma grande confusão em meio da guerra da Síria, que estava num problemaço lá, com o problema dos curdos, né, que estão ali. Então, pode, muito imponderável, essa é a minha opinião. Eu já sou um pouco mais... Agora, vamos trocar os papéis. Eu já sou um pouquinho mais otimista com relação a esse ponto. Eu acho que, dado o meu entender, assim, interpretando vamos dizer, os elementos que compõem esse cenário, me parece improvável um confronto bélico de altas proporções. Uma escaramuça aqui e ali quase aconteceu, isso pode voltar a acontecer, mas uma guerra no sentido como clássico me parece improvável, pois isso teria um efeito assim avassalador naquela região, em todo o cenário europeu. Eu acho que teríamos grandes problemas ali. Então, por razões econômicas, financeiras, ainda mais, me parece improvável. Mas existe a possibilidade, a probabilidade positiva, digamos assim, nem que seja um epsilon, disso acontecer. Ok. Bom, eu vou seguir então com a pauta de perguntas. Nós temos mais duas perguntas aqui do público. Aqui existe o interesse de alguns. Vocês recomendariam alguém mudar do Brasil para a Grécia no atual cenário? Ou seja, O seu som abaixou. Não escutei a sua pergunta, Domingos. Também não escutei. O seu som. Eu li a pergunta porque está no chat. Sim. A pergunta... Vocês Vocês recomendariam alguém mudar do Brasil para viver na Grécia, diante desse cenário? Olha, eu recomendaria um jovem talentoso ir para a Grécia agora, dentro do que nós falamos. Dentro do que eu falei, eu acho que a Grécia hoje precisa se alavancar e ela vai precisar de força jovem, tecnológica para se alavancar. A probabilidade de haver oportunidade
maior na Grécia vis-à-vis alguns outros lugares na Europa, talvez seja maior, dentro daquilo que o Petrus falou, que, mexendo um pouco na rodana europeia, para os grandes países é mais difícil ter grande efeito. Mas para um país mais periférico, como a Grécia, neste momento talvez tenha mais efeito. Se a Grécia continuar firme nessa agenda, e como foi falado, entrar para a tecnologia, para essa nova economia, eu acho que para os jovens pode ser uma fronteira boa. Muito melhor do que ir para a Inglaterra, que antigamente todo mundo queria ir. Ok. Bom, se não houver mais Me comentários, permite, vamos lá, Jorge. Eu sempre acho uma boa ideia mudar para a Grécia. Não poderia. Para mim, é o sonho de consumo. Só que, cuidado. Foi um aposentado com uma bela pensão, né? Mude rápido. Agora, caso contrário, eu avalie muito bem. Tá? O Tingas falou da questão de ser jovem. Bom, só lembrar, o desemprego na faixa etária entre 18 e 26 anos está na casa de 25%. Então, existe lá uma reserva de jovens muito ainda, o estoque lá é grande. Então, aqui também existe uma demanda por capital humano muito grande. Uma pessoa altamente qualificada aqui, a demanda aqui, isso é um outro tema, mas eu vejo uma deficiência de capital humano enorme aqui. Mas, enfim, isso é outro Então, mas aí, Jorge, o ponto comum é aqui na Grécia, em muitos lugares no mundo, o jovem que se conecta com essa nova onda, com a tecnologia, com o novo enfoque, ele tem chance muito melhor. Se é um jovem que vai, por isso que eu falei, não é ir para a Inglaterra. Ah, vou lá morar numa kitnet, lavar prato, não sei o quê. É complicado. Isso tem de baseada. Bom, perfeito. Seguindo, então, temos agora a próxima, que está relacionada à questão ainda dos investimentos chineses no antigo aeroporto de Atenas, não é? Como isso é visto pelos debatedores, não? Bom, somos sabedores aí que os chineses, eles hoje já têm uma boa participação e ativação na questão dos transportes na Grécia, né? E agora, no grande investimento que vem no aeroporto, vocês querem comentar algo? Esse é o debate do mundo, né, Domingos? Quer dizer, onde o chinês pode entrar, porque eles têm uma plataforma militarista e, vamos dizer, de predominância, de confrontação concreta. Eu gostaria de informar os senhores que hoje nós estamos aqui sobre um forte patrocínio chinês, na medida que a energia dos nossos computadores aqui no estado de São Paulo é 100% chinesa de geração, só para citar aqui um exemplo, né? Então, esse é um debate. A Grécia não tem um investimento chinês muito grande, deve ser alguma coisa como 4% do PIB, e a maioria são dos próprios europeus que investiram, que investem na Grécia. Então, é uma participação menor. Mas esse é um grande debate, quer dizer, qual é o grau de intervenção que se permite. Eu já citei isso aqui numa palestra, vou repetir, dos 18 milhões de habitantes de Angola, que é um país riquíssimo em termos de recursos naturais, diamantes, petróleo, quase todos os metais relevantes para a metalurgia e siderurgia. É um país riquíssimo do ponto de vista potencial. Hoje existem 2 milhões de chineses dentro de Angola. Então, você já imaginou? Quer dizer, a África está sendo totalmente colonizada de fio a pavio pelos chineses. Então, esse é um debate do mundo, não é especial da Grécia.
Eu olho isso com uma grande preocupação, porque a construção dos impérios é sempre, como o próprio nome diz, um pouco conflitiva, conflituosa, perigosa e temerária. E com um agravante nesse caso, é que a prevalência dos grandes impérios foi sobre o manto do Ocidente, baseado nas suas raízes humanistas da nossa querida Grécia, para citar o exemplo. E agora nós estamos lidando com um império em expansão que não tem nada a ver com os nossos valores, com as nossas religiões, com a nossa cultura, com a nossa comida, com nada, né? Então, eu diria com grande preocupação, Domingos. E não é o que eu estou falando aqui, é uma consideração de natureza política e não étnica ou racial. Bom, sob o risco de concordar com tudo que o Peterson acabou de falar, né? E agora da discordância eu passo para a concordância absoluta. É um fator de altíssima preocupação. A China está comprando tudo que pode. Tá? A África é um grande exemplo, não é só na Angola, em vários países africanos há um aumento Moçambique, há um aumento substancial, que a gente conhece mais a África portuguesa, mas há um aumento substancial dos investimentos, da participação, preocupação de capturar, de captar todos esses recursos naturais que são essenciais para a indústria chinesa, a baixo custo, né? Mas por trás disso vem muitas outras coisas. Tá? Não vamos esquecer que aquilo é um país totalmente totalitário, haja visto o que está acontecendo com Hong Kong agora, né? Hong Kong, que era, vamos dizer assim, um exemplo, né, da democracia, está sendo totalmente, né, absorvida, né, pelo regime chinês. E exatamente esse é o confronto que vamos ter. Não é só um confronto econômico, mas um confronto de culturas e de regimes. Então, eu acho que isso é um grande problema. Na Grécia, o porto de Pireus já foi totalmente privatizado. E o grande objetivo chinês é transformar esse hub balcânico num hub de abastecimento, né, chinês. Tá? O Helinicon é o maior projeto, são de alguns bilhões aí de euros, é o grande projeto de privatização na Grécia. Então, isso preocupa. Tá? Gostaria que... Bom, os europeus têm posto muito dinheiro na Grécia. Enfim, no capitalismo é muito difícil você escolher a origem do dinheiro, mas eu também me sinto preocupado. Olha, eu quero concordar com o Jorge e com o Petros. Eu acho que a questão da China é uma questão extremamente relevante. Eu tive um chefe chinês há 20 anos atrás, muito boa pessoa, tudo, e tive um cliente chinês há pouco tempo, e me preocupa muito a incapacidade deles aceitarem um diálogo no formato ocidental. Eles dialogam no formato deles. Por exemplo, eles não respeitam o contrato mesmo. O contrato eles fazem, assinam, e amanhã, se eles não quiserem, simplesmente viram as costas. É uma modalidade de operação, vamos dizer assim, muito agressiva, muito conflitiva, e eles têm realmente esse objetivo de se abastecer de matéria-prima, de fluxos, de canais de distribuição, porque eles precisam de commodity de todo tipo. Então, eles estão agora comprando água, comprando terras,
Enfim, é complicado. Eu acho que o problema também é um problema cultural. Nós não temos a mínima capacidade de raciocinar e negociar como eles. Bom, eu vou dar seguimento aqui. Temos uma última pergunta, acho que o nosso tempo ele já vem expirando, e temos uma última pergunta por felicidade, tocando num principal personagem hoje importante para a Grécia, na questão do primeiro-ministro Mitsotakis, não Kyriakos Mitsotakis. Aqui se questiona, bom, a Grécia ela precisa resolver de maneira pacífica os conflitos com a Turquia para não afugentar seu turismo, não hoje, que representa 20% do seu PIB. Vocês acham que o primeiro-ministro Mitsotakis está gerindo corretamente as negociações com a Turquia? Ou seja, existe uma preocupação hoje aí, e nesse ponto é até interessante, eu acho que comentar como vem sendo a posição, a importância do Mitsotakis dentro dessa alavancagem, não, da Grécia. Por quem começamos aqui? Petros, você quer... Olha, é uma grata surpresa o Mitsotakis, ele é uma grata surpresa, ele tem uma combinação de políticas bastante boa, bastante centrista, bastante equilibrada. Eu diria que ele modernizou a política neoliberal do Syriza, né? Não é isso? Mas ele é uma grata surpresa, ele é um centrista, né? Porque agora eu vou te dizer o seguinte: o mundo precisa resolver o problema da desigualdade, porque ele está se polarizando. Então, ter hoje um centrista é uma melhor coisa, né? Nós temos um centrista típico que é o Macron na França, nós temos o centro, vamos dizer, ressuscitou na Europa. Eu acho que isso é um bom exemplo para o mundo. Eu acho que ele está fazendo políticas muito importantes. Agora, a Grécia, infelizmente, tem uma esquerda que acabou sendo muito pouco ideológica e muito pouco prática. E nós temos que voltar a discutir concentração de renda, todos os problemas estruturais das diferenças sociais. Eu lamento que não haja uma esquerda modernizada no mundo, na Europa também. Então, eu acho que a oposição tem um problema crítico hoje no mundo, que é como se colocar na modernidade, né? Porque, de fato, nós temos problemas críticos ao redor do mundo, né? Mas eu diria que o governo dele está sendo razoável. E aqui não vale mais pensar em postulados antigos, né? Neoliberais, etc. Nós temos que pensar numa dinâmica nova. A política tem que enfrentar os problemas da modernidade, que são imensos. Então, eu diria, bom, nota 7. Eu acho que a sua observação é perfeita. Precisa haver uma renovação da esquerda, porque o que ela olha historicamente está correto, a desigualdade e tudo mais, mas a forma de trabalhar isso já não cabe mais, não dá, está errada. Então, quem está ganhando espaço nesse sentido é a direita, que vai para o centro e começa a incorporar. O Stiglitz, o economista, tem trazido um pouco dessa semente. Você vê os grandes economistas americanos mais tradicionais entrando também desse lado. Então, existe um debate hoje por uma nova economia, uma nova visão, que não é mais dogmática. Esse é o ponto. Precisa deixar o dogmatismo de lado, porque o dogmatismo está ficando agora um século atrás. O mundo é diferente, a dinâmica é diferente. Então, nesse sentido, o Mitsotakis também eu concordo. Foi uma surpresa. Minha primeira impressão dele, pela família por tudo, era de um direitista tradicional sem uma visão de equilíbrio. Ele está mostrando muito mais senso de equilíbrio e, com isso, ele consegue avançar. Capotaz?
confesso a vocês que o Mitsotakis está correspondendo às expectativas. Quer dizer, não me senti surpreendido nem decepcionado. Realmente, ele tem cumprido com, vamos dizer assim, com o programa que ele já havia estabelecido. Enfim, mas, como eu falei, nem tudo é um mar de rosas, a situação da Grécia ainda é muito difícil. Agora, vejo com um certo pessimismo qualquer movimento de modernização da esquerda grega, né? Ela teve essa oportunidade recentemente, né? E o que foi demonstrado é exatamente um atraso atroz, né? Todas as chances foram dadas e o que foi demonstrado no final é que continuam as velhas alinhamento com Venezuela e por aí vai. Então, para não entrar nesse assunto. Então, eu acho que o centro-direita, esse governo grego, está gerindo corretamente a questão com a Turquia. Tá? Dificilmente poderia estar fazendo algo melhor. Não perdeu a cabeça em nenhum momento, isso é muito importante, tá? Não perdeu a cabeça em nenhum momento, soube levar todas essas questões de invasões territoriais para os fóruns adequados, né? E se mostrou muito mais madura no trato dessa questão do que a Turquia. Tá? Então, eu acho que eu não vou dar nota, eu vou ser um pouco mais generoso do que o Petros, ele vai levar um 9. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que se alguém ainda tem, vamos dar uma última oportunidade, se alguém tiver mais alguma pergunta para endereçar, pode até fazê-lo levantando a mão. Caso contrário, vamos então caminhando para o desfecho do nosso debate. Bom, eu vou só questionar se cada um para que possamos então encaminhar para o encerramento, se cada um dos convidados ele quer fazer algum fechamento, dentro dessa questão da Grécia do presente e do futuro, seus desafios, transformações e inovação. Vocês querem falar algo para finalizar e assim seguimos com o encerramento? Iorgos Eferes diz o seguinte, nos seus versos que muito amo: aonde quer que vá, aonde quer que ande, sejam os sonhos que eu tenho, a Grécia sempre me fere. Então é um prazer falar da Grécia. Eu acho que nós estamos aí no meio de desafios extraordinários. Nós temos aqui dois amigos magníficos aqui, que é o Jorge Capotazzi e o Tincas, que moram aqui no meu coração, e é um prazer enorme debater com eles. E eu também gostaria de dizer que, para aqueles que não conhecem o Instituto, refraseando aí o que Dimitra falou, da importância de conhecer o Areté com a sua obra magnífica, com todo esse trabalho que é desenvolvido e que muito honra a sua presença aqui nessa cidade multicultural aqui de São Paulo. Então, esse debate foi muito bom e acho que os desafios foram bem colocados. Eu queria agradecer aqui o convite e esperar que o frio não prossiga a ponto de usarmos aqueles cobertores lá da Vasiliki, que está totalmente embrulhada. Então, para isso, que isso não aconteça, eu vou direto comer aqui uma sopa quente para poder dormir em paz. Muito obrigado de coração a todos. Obrigado a você, Petros. Eu acho que o debate aí que você ajudou, assim, enriqueceu, aqueceu bastante o dia de hoje. Não? Eu queria passar, Jorge. Eu subscrevo as palavras do Petros. É um prazer imenso estar aqui, principalmente a companhia de todos vocês e dos meus companheiros de mesa, né, amicíssimos, né, de longa data. É sempre um prazer. E
estamos prontos para a próxima. Obrigado mesmo, Jorge. E você começou, Tingas, você encerra. Bom, eu também tenho a mesma linha de pensamento do Jorge, do Petrus. Achei que foi uma noite muito boa e talvez tenha uma coisa que nos deixe bem mais confortáveis hoje, como foi lembrado em 2012, foi o primeiro debate que nós fizemos, a primeira troca de ideias, num momento horroroso da Grécia. E hoje nós estamos tendo o prazer de olhar um momento de esperança, de possibilidade, de talvez renovação de alguns aspectos. Nada é perfeito e o mundo não está nada perfeito. Mas o momento relativo da Grécia é bem melhor. Eu acho que isso, para nós que temos uma alma grega, além da brasileira, traz uma satisfação e um conforto. E estar com todos é um grande prazer. Muito bem. Então, Vimitra, agradecemos a preparação, o convite por todos e podemos então já encerrar dando uma boa noite a todos aqueles que participaram. Até o próximo encontro.